Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão. A gente está aqui para fazer mais um cantinho de Ribeirão, retomando essas nossas reportagens, mostrando os cantinhos históricos, peculiares aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto. Estou começando esse nosso rolê aqui de frente para a estátua do Meira Júnior, aqui na Praça 15, no centro de Ribeirão. E por que eu estou começando aqui no Meira Júnior? Porque eu vou começar a caminhar, a gente vai sair daqui do Meira Júnior e vamos caminhar aqui em direção à rua General Osório. E a gente vai dar um rolê pela Praça 15 para poder falar um pouquinho desse cantinho de Ribeirão para vocês, ó. Vou mostrar aqui o Pinguim, né? E vamos adentrar aqui a esplanada do Pedro II. Estou mostrando o Pinguim e o restante do Quarteirão Paulista, ó. Teatro Pedro II e o Palace. Toda essa estrutura aqui histórica do início dos anos 30, que remonta à época do apogeu do café, né, e o começo do declínio do café em Ribeirão Preto, onde tradicionalmente era a cervejaria paulista, né, e todo esse processo da indústria da cerveja tem muito da participação do Meira Júnior, por isso que nós começamos ali na estátua do Meira Júnior. Vou adentrar aqui a esplanada, que é um local histórico aqui de Ribeirão Preto, muito bonito, turístico, não só pelo Pinguim, pelo Pedro II, pelo Palace, mas também por esse espaço ser um espaço de grandes manifestações populares, né? Históricas manifestações populares, seja em época de eleição, seja em lutas sociais. O blog O Calçadão tem muita presença aqui, né? É um lugar que remonta muito à nossa história que já vai para 7 anos. Então é um local que a gente gosta muito, inclusive é belíssimo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a visão do Quarteirão Paulista de dentro da Praça 15. E aqui o relógio aqui da esplanada, que é um símbolo clássico aqui do blog O Calçadão, né? Um símbolo clássico aqui do blog O Calçadão, também característico aqui da Praça 15. Vamos adentrar aqui na Praça 15 de Novembro, que remonta ao Centro Histórico de Ribeirão Preto, ao Marco Zero. No ano de 1856, as terras da antiga fazenda Retiro, Barra do Retiro, foram doadas à igreja. E aqui foi construída a primeira capela, a primeira igrejinha, que representa o marco zero da história de Ribeirão Preto. Lembrando que amanhã, dia 19 de junho, é aniversário de Ribeirão Preto. Nós temos esse monumento aqui também, que é um monumento característico aqui de Ribeirão Preto, aqui do centro, que é um monumento que faz referência à Revolução Constitucionalista de 32, que é a Guerra Paulista contra o governo do Getúlio Vargas. A gente considera essa Guerra Paulista um tanto quanto conservadora, mas enfim, aqui está o monumento, né, aos soldados que participaram em 32. Aqui, lugar muito bonito, né, histórico, a Praça 15 de Novembro. Sabia que muita gente de Ribeirão Preto, quando passa por aqui, não repara na importância histórica desse lugar, né? Aqui você está tendo uma visão mais panorâmica do Quarteirão Paulista, ó. O Palace, o Teatro Pedro II e a antiga cervejaria paulista, hoje o Pinguim. E aqui eu vou mostrar para vocês, esse edifício aqui, ó, é o edifício de Ederiksen. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros edifícios da cidade de Ribeirão Preto. Também bastante histórico, né? Edifício de Ederiksen, também faz parte desse cenário que remonta ao passado de Ribeirão Preto, a transição entre o momento do café e uma cidade de comércio e de indústria naquele momento, né? Vamos seguindo aqui, caminhando aqui pela Praça 15, vou passar mais perto dessas figueiras, você está vendo uma figueira enorme aqui, né? De frente para onde hoje era a Biblioteca Altina Arantes, mas é o antigo casarão da Sinhá Junqueira. A outra figueira foi derrubada. Conta histórias mitológicas, né? Que essas figueiras aqui representavam o portão de entrada da antiga fazenda Barra do Retiro. Outros dizem que era o portão de entrada de um antigo cemitério indígena que existia nessa região antes das doações de terra. Ou seja, tem várias histórias pitorescas aqui de Ribeirão Preto, né? Vamos caminhando por aqui, adentrando a Praça 15. E você conhecendo junto com o blog O Calçadão, buscando conhecer um pouquinho da história de Ribeirão. E esse cantinho, que na verdade é o cantinho do Marco Zero. É o cantinho
onde tudo começou. Aqui onde é a fonte luminosa, que agora está desligada, a gente está indo em direção a ela, talvez é onde ficava a antiga igreja, né? Que depois, no início do século XX, 1901, 1902, a igreja matriz de Ribeirão Preto foi transferida para onde hoje é a catedral, mais para cima, e deixou de estar aqui na Praça 15, né? Então aqui fica a fonte luminosa. Quando ela liga, toca uma música, e ela passou a funcionar há pouco tempo, né? Olhar aqui os bustos que estão presentes aqui, né? Aqui o busto do João Rodrigues Guião, ex-prefeito de Ribeirão Preto, que tem muita história aqui no início do século XX, né? Anos 20, anos 30. E vamos continuar caminhando aqui pela Praça 15. Um local bastante histórico. Daqui a pouco a gente vai passar ali pela Praça Carlos Gomes, onde também já teve um teatro ainda mais antigo do que o Teatro Pedro II. Você está vindo com a gente aqui, ó. Vamos mostrar agora o busto do ex-prefeito de Ribeirão Preto, Camilo de Matos. E é interessante, a gente vai chegar pertinho aqui do busto do Camilo de Matos, e é uma coisa interessante aqui na Praça 15, que também muita gente passa aqui e não dá a devida importância, né? Porque os registros históricos não estão presentes. Esse é o busto do Camilo de Matos, Joaquim Camilo de Matos. E aqui nós temos a casa do Camilo de Matos, tá vendo? Aqui na esquina da Tibiriçá, né? Até pouco tempo atrás ela tinha um projeto para ser restaurada, mas parece que ainda não foi, né? Palacete Camilo de... Os prédios que tem aqui, né? Olha lá, ó. Tá vendo? É sempre uma visão importante, né? Diferente que a gente pode ter caminhando no centro da cidade. Às vezes é mais fácil ver isso nos finais de semana, né? Nos finais de semana. Mas como nós estamos passando um momento de pandemia, o centro da cidade não está cheio. Então pode caminhar aqui tranquilamente, ó. Vamos mostrar aqui mais um busto. Esse busto aqui é do Luiz Pereira Barreto. Luiz Pereira Barreto, além de ser um político importante no estado de São Paulo, ele foi o responsável por trazer aqui as primeiras mudas de café no século XIX, que transformou Ribeirão Preto numa cidade importante produtora de café. Aqui é a fonte luminosa, infelizmente até pouco tempo atrás, quando eu cheguei aqui, ela estava ligada e agora não está ligada mais. Vamos mostrar aqui outro busto, muito importante, de uma história importante, que às vezes as pessoas passam aqui e não sabem quem foi, não é? Que é o busto do Coronel Quinzinho, Joaquim da Cunha Diniz Junqueira. O Coronel Quinzinho foi o líder político de Ribeirão Preto na época áurea do café. Antes dele, um outro coronel de origem alemã, né, o Coronel Schmidt, inclusive morava lá na fazenda perto da USP, mas o Coronel Schmidt, na época da Primeira Guerra Mundial, como ele era alemão, ele acabou caindo em desgraça aqui em Ribeirão Preto e foi substituído em importância política pelo Coronel Quinzinho. E aqui está o busto dele. Seria importante, né, hoje em dia, com a facilidade que as coisas digitais têm, de você ter, por exemplo, um QR Code aqui, ó, no pé do busto, para que com o celular você pudesse aproximar o celular e ficar sabendo da história desses bustos, da história dessas pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou para frente um pouquinho mais, para a gente poder ver a Praça Carlos Gomes, né? Antigamente, até o final dos anos 90, aqui na Praça Carlos Gomes tinha um terminal de ônibus. E antes disso, até os anos 40, existia no meio dessa praça o Teatro Carlos Gomes, que foi construído no final do século XIX. E depois ele foi demolido nos anos 40, e aí Ribeirão Preto ficou apenas com o Teatro Pedro II, que você vê aqui, ó, lá do outro lado da praça. Então, durante algum tempo, durante pelo menos 10 anos, ou um pouco mais, os dois teatros conviveram. A gente tem até um artigo no blog O Calçadão que fala um pouco sobre a história do Teatro Carlos Gomes, né? E vamos caminhando aqui no cantinho de Ribeirão, que é a Praça 15 de Novembro, o marco zero aqui da nossa cidade. Vamos caminhando para completar o nosso passeio aqui
E lembrando que nós estamos filmando esse cantinho de Ribeirão na véspera do aniversário de Ribeirão Preto, que é o dia 19 de junho. E amanhã, no dia 19 de junho, vai haver aqui em Ribeirão Preto uma manifestação, que é a manifestação nacional 19J, em favor da vacina, em favor dos programas sociais que possam combater a fome e o desemprego e principalmente contra esse governo de projeto de morte representado pelo governo Bolsonaro. E também o aniversário de Ribeirão Preto. Aqui é a fonte luminosa. Vou pegar mais um busto aqui para a gente poder completar o nosso périplo aqui na Praça 15. Aqui o busto do Rubens Cioni, advogado, importante, e que tem um livro muito legal que conta a história de Ribeirão Preto, né? Foi um dos primeiros a escrever um livro contando a história da cidade de Ribeirão Preto. E a gente vai terminando aqui o nosso rolê, chegando aqui onde a gente chama de Esquina Democrática, na esquina das ruas General Osório com a Tibiriçá. Aqui também é um outro local bastante característico de manifestações populares, principalmente em época eleitoral. É por aqui que se encontra tudo isso. Até os anos 90, a rua General Osório e a rua Tibiriçá eram ruas de trânsito de carro, né? E depois, no início dos anos 90, quando se transformou em calçadão, você tem então aqui só trânsito de pessoas. O blog O Calçadão chama O Calçadão em homenagem exatamente a esse calçadão central, onde você está vendo o trabalhador e a trabalhadora passando de maneira física, e no blog O Calçadão passa de maneira digital. Aqui uma loja histórica, né? Lojas americanas aqui do centro, muita gente conhece. Estamos voltando aqui para o nosso início, já de novo mostrando a esplanada do Pedro II, e fica aí o registro, nessa véspera do aniversário de Ribeirão Preto, do marco zero da cidade, que é a Praça 15 de Novembro. Voltaremos, assim que possível, de um outro cantinho de Ribeirão Preto, mostrando para você um pouquinho mais da história dessa cidade. Grande abraço a todos e todas. Com a imagem do Quarteirão Paulista e do Pedro II. Fui!